É até importante explicar, vamos imaginar, essa pessoa estava lá, faz parte desses 204 presos pela Polícia Federal. Correto. Essa pessoa pode responder por quais crimes, Danilo? Aí nós temos que separar. Vamos lá. Vamos supor, Rafael, tem 4.000 manifestantes. Quantos desses manifestantes quebraram o palácio? Então, é um crime. Desses que quebraram, quantos que também roubaram coisas que estavam no palácio? Por exemplo, já tem notícia de que HDs, documentos foram roubados. No Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que fica no térreo do Palácio do Planalto, armas utilizadas pelo GSI foram levadas. Então, você tem vários crimes. Mas o Congresso Nacional inseriu no Código Penal Brasileiro, no ano passado, um capítulo específico para crimes contra o Estado Democrático de Direito e golpes de Estado. Então, de um modo geral, numa forma assim rápida da gente olhar, todas essas pessoas que estavam na manifestação podem ser responsabilizadas nesse artigo que é o 359L do Código Penal. Diz o seguinte: tentar acabar com o Estado Democrático de Direito usando de violência ou grave ameaça. Essas condições, elas podem atingir a todos. Pena de 4 anos a 8 anos de reclusão. Mas aí soma-se as outras questões. Mas também, aí, né? se essa pessoa tiver também quebrado o Planalto, aí é o artigo 163, inciso 3º do Código Penal. Dano ao patrimônio público, mais pena de 6 meses a 3 anos. Mas se essa pessoa quebrou no Planalto, foi lá, quebrou o GSI e levou a arma, aí é o crime de roubo também. Então, quer dizer, isso tudo vai ser levantado. Além disso tudo, tem multa penal e tem a indenização por danos morais coletivos e danos materiais. Então, agora, quer dizer, muito crime aí, né? Agora, quem está assistindo do outro lado, acompanhando tudo isso, essas imagens, está preocupado em relação à governabilidade. Como trabalhar? Como as autoridades, como que o STF vai funcionar? Como que o Senado vai funcionar com o local todo destruído? A gente ainda não sabe a extensão do estrago, né, Rafael? Mas, ao que parece, no Congresso Nacional, os gabinetes parlamentares foram preservados. Então, para todos os efeitos, os parlamentares conseguem se reunir. Lá nos gabinetes. Trabalhar nos gabinetes e as sessões podem acontecer de forma híbrida, como já vinha ocorrendo. Só que o Congresso Nacional está de recesso parlamentar. Ele vai se reunir hoje para apreciar o decreto legislativo publicado ontem pelo presidente Lula, que determinou a intervenção federal. Então vai ser feita essa sessão extraordinária para apreciar o veto do presidente. É uma sessão conjunta, Câmara e Senado. Agora, no caso do Palácio do Planalto, o trabalho lá já continuou. O presidente Lula fez a reunião no gabinete dele hoje, continua fazendo outras reuniões lá hoje. Eles estão limpando para que o Palácio continue funcionando. Então, o Executivo já está funcionando no Palácio do Planalto hoje de manhã mesmo. O Supremo Tribunal Federal, que me parece que foi o local mais depredado. Por exemplo, o gabinete da ministra Rosa Weber, presidente da Corte, foi todo destruído. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes também foi todo destruído. Então vai ser um pouco mais difícil dos ministros retomarem o trabalho. O Judiciário estava também em recesso, terminou agora, começaria hoje, então, o trabalho no Judiciário, esse ano novo Judiciário. A gente tem que ver se eles também vão fazer as sessões remotas, os julgamentos remotos, porque o STF também tem trabalhado com essa alternativa. Ou seja, muita coisa, meu amigo, muita coisa vai acontecer. O nosso jornalista está acompanhando tudo de perto. E você fica à vontade para comentar através das nossas redes sociais, fica à vontade para dar sua opinião, você participa junto com a gente. Agora, a repercussão é grande, né? É grande. Aqui também na nossa região, muito grande isso tudo. Rafael, a gente separou aqui algumas manifestações, eu acho que eu considero importante. Por exemplo, a gente dizia sobre a intervenção federal que foi decretada pelo presidente Lula ontem, vai ser apreciada hoje, conforme determina a Constituição da República. Vamos explicar para as pessoas o que é essa intervenção. A intervenção federal é o seguinte: o Estado o governo federal passa a intervir, a atuar naquilo que seria responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal. Neste caso, no âmbito da segurança pública até 31 de janeiro. Então é o seguinte, a responsabilidade pela segurança pública era do governador Ibanez, que vai nomear o secretário de Segurança Pública, e a responsabilidade é dele. Quando ele não consegue atuar na sua responsabilidade e
existe alguma das hipóteses previstas na Constituição que autorizam o presidente da República a fazer uma intervenção, ele decreta essa intervenção, que é analisada pelo Congresso Nacional em 24 horas e depois comunicada pelo Conselho da República. Então, do ponto de vista prático, o presidente Lula ontem mesmo já nomeou um interventor, então esse interventor passa a comandar as polícias militar, civil, as estratégias, as operações. Toda a força de segurança pública do Distrito Federal passa, então, sob o comando do governo federal, ao invés de ser do Estado, no caso do Distrito Federal. Então, agora, do ponto de vista prático, é isso. Vamos falar sobre esses manifestos? Pois é, o interventor nomeado pelo presidente Lula é um jornalista, trabalhou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quando ele era governador do estado do Maranhão, e é o número 2 na pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi nomeado, portanto, o interventor é Ricardo Capelli, e ele disse hoje de manhã, logo nas primeiras horas da manhã, que a situação já estava controlada em Brasília, né, Rafael? Já estamos em campo novamente. Os criminosos seguirão sendo identificados e punidos. Não permitiremos a continuidade de concentrações que funcionem como incubadoras de planos contra o Estado Democrático de Direito, de acordo com o Ricardo. Isso foi antes de começar as operações para desmobilizar os acampamentos em frente ao QG do Exército. 1.200, mais ou menos. É isso que aconteceu. Manifestantes foram detidos. O governador Gema a gente já mostrou, e ontem também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na Flórida desde quando, no fim do ano, antes mesmo de terminar o seu mandato, ele foi para a Flórida supostamente descansar, e ele fez uma declaração também nas redes sociais. Manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, no caso ontem, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra, falou aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. Ótimo. Então tá aí a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele termina, Rafael. No mais, repudia as acusações sem provas a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. Claro que muitos, né, foram para cima dele a partir do momento que esses atos começaram a acontecer. E o próprio ex-presidente Lula fez acusações, atual presidente Lula fez acusações a Bolsonaro como sendo aquele responsável por induzir as pessoas, incentivar as pessoas. Mas é uma discussão política que é isso que eu não estou querendo entrar, sabe, Rafael? Eu gostei dessa separação que você fez. Eu acho que nós temos que limitar a isso aqui, ó. Isso aqui que não pode existir. Uma coisa é a política, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é esse tipo de ação. Isso aqui não é política, isso aqui não é democracia, isso aqui não é nada. Isso aqui é aberração. Então, eu acho que é só isso. E claro que a inteligência da polícia está trabalhando com o objetivo de identificar todos esses invasores, e é evidente que vai contar com a tecnologia para isso, né? Com câmeras, drones já estão sendo utilizados. Rede social também, até porque muitos manifestantes utilizaram as próprias redes sociais para fazer aí o seu manifesto, para mostrar para as pessoas que estavam exatamente naquele local. E evidentemente que a gente vai estar acompanhando tudo, né, e trazendo todas as informações em relação a todo esse processo. Deixa eu agradecer, meu amigo Danilo. Danilo, eu vou te deixar, Rafa, meio que de plantão, tá? Eu estou desde ontem. Por favor, qualquer novidade, fique à vontade para participar aqui junto com a gente, trazer os esclarecimentos. Vou deixar. Boa tarde a todos. Obrigado, Danilo Cacheta junto com a gente. Você fica à vontade para comentar nas redes sociais, estamos à disposição através do YouTube em tempo real. Muito obrigado pela grande audiência de todos os amigos. É assunto que o Brasil inteiro está comentando, com repercussões aqui na nossa cidade, no nosso Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, também no nosso estado, no Brasil inteiro, evidentemente. E a gente vai atualizando, trazendo as informações para você que está ligado aqui junto com a gente, tá bom?